Tudo começou no final de 1984, em Meadow Cottage, uma pequena casa localizada na vila de Dudleston, no Reino Unido. Ken, um professor de escola secundária, havia levado para casa um computador BBC Micro, parte de um projeto governamental para promover a alfabetização digital no país. O que começou como uma curiosidade tecnológica rapidamente se transformou em uma experiência que desafia a compreensão humana. Entre dezembro de 1984 e a primavera de 1987, Ken começou a receber mensagens estranhas em seu computador. No início, elas pareciam ser apenas glitches ou brincadeiras de algum colega. No entanto, as mensagens logo se tornaram mais complexas e detalhadas, sugerindo uma comunicação com alguém que se identificava como Lucas, um homem do século XVI. As mensagens eram escritas em um inglês arcaico, cheio de expressões e termos que remetiam ao período elisabetano. Ken, inicialmente cético, começou a se questionar se aquilo poderia ser real. As primeiras mensagens eram fragmentadas e poéticas, mas logo se tornaram mais claras. Lucas se apresentou como um homem do século XVI que acreditava que Ken e sua companheira Debbie estavam vivendo em sua casa. Ele descrevia detalhes específicos sobre a construção da casa, como as fundações de pedra vermelha, que coincidiam com as características de Meadow Cottage. Além disso, Lucas mencionava eventos históricos e pessoas da época, como o rei Henrique VIII e Edmund Grey, um nobre local. Intrigado, Ken decidiu compartilhar as mensagens com Peter Trinder, um colega professor de inglês e especialista em linguística. Peter analisou as mensagens e concluiu que o vocabulário e a estrutura das frases eram consistentes com o inglês do século XVI. Ele notou que muitas das palavras e expressões usadas por Lucas eram arcaicas e específicas daquele período, algo que seria extremamente difícil de forjar sem um conhecimento profundo da língua da época. No entanto, havia inconsistências. Por exemplo, Lucas mencionou que Henrique VIII tinha 46 anos em 1521, quando, na realidade, o rei teria apenas 30 anos naquela época. Essas discrepâncias levantaram dúvidas sobre a autenticidade das comunicações, mas também sugeriam que Lucas poderia estar confuso ou desorientado, talvez devido à natureza incomum da comunicação entre duas épocas diferentes. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando uma nova entidade começou a se comunicar, desta vez alegando ser do ano 2109. Essa entidade, que se referia a si mesma como 2109, explicava que Lucas estava preso em um plano vertical do tempo, onde passado, presente e futuro se entrelaçavam. Eles afirmavam que Ken, Debbie e Peter tinham um papel importante a desempenhar na história, mas não podiam revelar muitos detalhes para não interferir no curso dos eventos. As mensagens de 2109 eram ainda mais enigmáticas. Eles falavam sobre o universo de táquions, partículas teóricas que viajam mais rápido que a luz, e sugeriam que a comunicação entre as diferentes épocas era possível devido a uma falha ou brecha no tecido do tempo. Eles também mencionaram que Lucas não era o único a se comunicar através do tempo, e que outras pessoas no futuro estavam envolvidas nesse fenômeno. Enquanto as comunicações continuavam, a casa de Ken começou a apresentar atividade paranormal. Objetos se moviam sozinhos, marcas de giz apareciam nas paredes, e Debbie relatou ter visto uma pilha de móveis inexplicavelmente empilhados no meio da sala. Em uma ocasião, Debbie chegou em casa e encontrou uma pilha de móveis de quase 2 metros de altura no meio da sala. A situação ficou tão intensa que Ken decidiu envolver a Sociedade de Pesquisa Psíquica, SPR, para investigar o caso. A SPR realizou vários testes e análises, mas não conseguiu chegar a uma conclusão definitiva. Eles sugeriram que as mensagens poderiam ser o resultado de uma farsa elaborada, talvez usando microfones sensíveis para capturar os sons da digitação ou até mesmo manipulando o sistema elétrico do computador. No entanto, nenhuma evidência concreta de fraude foi encontrada, e o caso permaneceu sem solução. Um dos testes mais intrigantes realizados pela SPR envolveu a escrita de 10 perguntas no computador, que foram então apagadas. Dias depois, uma resposta detalhada apareceu, respondendo a cada uma das perguntas na ordem correta. Isso levou a SPR a considerar a possibilidade de que as comunicações fossem genuínas, mas eles nunca publicaram um relatório oficial sobre o caso. À medida que as comunicações avançavam, Lucas revelou que havia mentido sobre sua identidade inicial por medo de represálias.
Seu nome verdadeiro era Thomas Harden, um homem que viveu no século XVI e foi expulso do Brasenose College, em Oxford, por se recusar a remover o nome do Papa dos livros de oração durante o reinado de Henrique VIII. Ele se estabeleceu como fazendeiro em Cheshire, onde viveu uma vida tranquila até sua morte. Thomas também mencionou que havia escrito um livro sobre sua experiência, que ele escondeu em um local seguro para que futuras gerações pudessem encontrá-lo. Ele prometeu que, um dia, o livro seria descoberto, provando a veracidade de suas comunicações. No entanto, até hoje, o livro nunca foi encontrado. As comunicações com Thomas em 2109 continuaram por vários meses, mas eventualmente cessaram. Ken, Deb e Peter ficaram com mais perguntas do que respostas. Eles nunca conseguiram provar definitivamente se as mensagens eram genuínas ou se eram o resultado de uma elaborada farsa. No entanto, a experiência deixou uma marca profunda em suas vidas. Ken Webster documentou toda a experiência em seu livro The Vertical Plane, publicado em 1989. O livro é uma crônica detalhada dos eventos, incluindo transcrições das mensagens, análises linguísticas e relatos das atividades paranormais. Apesar de sua obscuridade, o caso continua a fascinar e intrigar aqueles que o descobrem. Muitas teorias foram propostas para explicar o que aconteceu em Meada ou Cottage. Alguns acreditam que foi um fenômeno paranormal genuíno, enquanto outros sugerem que foi uma farsa elaborada. Há também quem acredite que a história é uma combinação de coincidências, mal-entendidos e talvez até mesmo uma forma de psicografia eletrônica, onde o computador teria atuado como um meio para comunicações de outras dimensões. A história de Ken Webster e suas comunicações com o passado continua a ser um dos maiores mistérios envolvendo tecnologia e fenômenos inexplicáveis. Até que o livro de Thomas Harden seja encontrado, o caso permanecerá uma intrigante incógnita, deixando-nos imaginar o que realmente aconteceu naquela pequena cabana em Dodleston. Além disso, é interessante notar que o caso de Ken Webster não é único. Existem outros relatos de comunicações inexplicáveis através de dispositivos eletrônicos, como o fenômeno de voz eletrônica, TVP, onde vozes inexplicáveis são capturadas em gravadores. Esses casos sugerem que pode haver algo além da nossa compreensão atual da tecnologia e do tempo. Outro aspecto intrigante é a possibilidade de que a casa de Ken estivesse localizada em uma área com atividade paranormal intensa. A vila de Dodleston tem uma longa história, e algumas pessoas acreditam que locais antigos podem ser portais para outras dimensões ou tempos. A ideia de que Meada ou Cottage poderia estar em uma dessas áreas é fascinante e adiciona uma camada extra de mistério ao caso. Por fim, a história de Ken Webster e suas comunicações com o passado continua a ser um dos maiores mistérios envolvendo tecnologia e fenômenos inexplicáveis.